Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Antes de passar para você, Guilherme Fiuza, a gente traz aqui mais algumas informações sobre a CPI. A comissão aprovou o requerimento para ouvir o auditor do TCU, Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques. Ele estaria ligado ao relatório indicando que mortes por Covid-19 no Brasil poderiam estar superestimadas. A comissão retirou ainda sigilo de parte dos documentos encaminhados aos parlamentares. O relator, senador Renan Calheiros, classifica a medida como fundamental para o andamento dos trabalhos. Presidente Omar, e queria pedir o apoio desta comissão para nós reclassificarmos esses sigilos e deixarmos como sigilo apenas aquilo que a lei estabelece como sigilo, que é o que trata das informações bancárias, das informações fiscais, não é, de assuntos de segurança nacional e de interesse do Estado brasileiro. Então nós reclassificaríamos isso. A sessão desta quarta-feira foi tumultuada e teve bate-boca entre os senadores que se desentenderam em relação aos convocados. Otto Alencar foi criticado por Marcos Rogério e os trabalhos acabaram suspensos por 5 minutos. Senhor presidente, é bom registrar o voto do senador Marcos Rogério, do senador Luiz Carlos Raio, contra a investigação da morte das parturientes. Não seja covarde, senador. Não seja covarde. Não seja covarde. Não faça isso. Não faça isso. Covarde é Vossa Excelência. Não faça isso. Vossa Excelência sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, mas não faça isso. Não faça isso. É quem está no governo. Não faça isso. Quem tem coragem é quem está contra o governo. Não faça isso. Quem tem coragem, deixa os... Quem tem coragem, deixa os governadores falar, deixa os prefeitos explicar, deixa o secretário explicar. Quem tem coragem, bota o secretário explicar. Não faça isso. Marcos Rogério. Durante a discussão, o som do plenário foi cortado e Otto Alencar se levantou e colocou o dedo em riste. Outro bate-boca envolveu os senadores Eduardo Girão e Rogério Carvalho. Se respeite, a gente está se respeitando aqui uns aos outros. Agora, você está me desrespeitando. Não, de jeito nenhum. Então, você que está agredindo. Por favor. Olho por olho e dente por dente, a humanidade vai acabar cega e sem dentes. Colegas, vamos manter a calma. E outra coisa, a soberba precede a queda. O pessoal a soberba precede a CPI, que é isso. Tá? Serve pro senhor. Tem uma turma que quer obstruir a CPI, que é isso. Vamos tocar. Serve pro senhor. Agora, quem entra em briga e se mete no meio, leva um tapa na cara, rapaz. Então, isso aí a gente aprendeu desde criança. Então, deixa eles brigarem aí. Nós temos sempre... Por favor. Os senadores aprovaram o requerimento para convocar o deputado federal Osmar Terra. Ainda, Felipe Cruz Pedre, secretário de Comunicação Institucional do governo, e o presidente da Apsen Farmacêutica, Renato Spalletti. A CPI vai ouvir o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco de Araújo Filho, além de um responsável pelo aplicativo Tratikov. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Francinato, também será chamada. Os parlamentares querem fazer a cariação entre ela e a médica Luana Araújo. O objetivo da convocação das duas é esclarecer a vacinação de grávidas. Agora sim, a opinião de Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Olha, eu me sinto realmente um ex-jornalista diante disso aí. E eu vou ser sincero, eu não vejo relevância alguma nessas cenas. Eu sei que é espetáculo, eu sei que tem um ser desclassificado ali, falando em tapa na cara, tem outro gritando e não sei o quê. Eu acho que é um barata voa, né? Tem aí a sua... Mas eu acho que nem para mobilizar a indignação, a reação, a crítica, isso tem alguma serventia, né? Eu acho que isso aí não vale nada. Nem o barraco, nem pelo barraco. Esta CPI não é relevante por tudo que a gente já viu, ela não é séria. Esses personagens não estão se apresentando e se portando de maneira respeitável.
Então, eu realmente estou sendo sincero aqui, né? Assim, eu me sinto um ex-jornalista. Eu não estaria vendo nada disso, não estaria discutindo nada disso, não tem nada importante aí. Uma outra CPI, as CPIs, né, ao longo da história brasileira, tiveram, em alguns momentos, grande relevância e, em outros momentos, não. E já houve CPI desmascarada, já houve CPI, como a CPI do Banestado, por exemplo, que terminou desmoralizada porque virou um antro de chantagem. A CPI do Banestado virou comprovadamente, se desmanchou por causa disso, um lugar de coerção, de coação e de cobrança de propina para não ir depor, esse nível de coisa. Essa aí não é melhor do que a do Banestado, evidentemente. Então, eu quero deixar aqui, assim, com toda a franqueza e com todo o respeito a todos os jornalistas, né, que estão cobrindo isso, mas eu considero um recuo, uma perda de tempo, né? Criaram um palco para isso, para fazer política, para ter essa voz, para ter palanque e exercer pessimamente, né, esse direito e esse espaço. E a gente está vendo aí o Renan Calheiros falando no Gabinete das Sombras. É um poeta o Renan Calheiros. O Gabinete das Sombras, o Campeonato da Morte, né? E vira manchete. Eu acho que isso é um processo doente. Acho que a repercussão disso também é um processo doente. Acho que a atenção dada a isso é um processo neurótico, né? Então, desculpem, é isso que eu acho. E sobre as vacinas, o ex-secretário do Ministério da Saúde disse o que nós sabemos, mas que, infelizmente, está interditado no debate, né? São vacinas incipientes, que os governos todos foram empurrados para comprar, sem a eficácia e a segurança confirmadas. Daqui a anos, talvez se tenha, né? Eu já dei as datas aqui. As vacinas que começaram a ser usadas, aplicadas no Brasil, não tinham sequer da autoridade sanitária os estudos considerados completos, estudos faltantes, e o senso comum resolveu chutar esse balde. Vamos lá. A Coronavac tem em Serrana 95%. É uma conversa fiada, né? Conversa fiada, como a gente está vendo que opera o governo de São Paulo e o Instituto Butantan. Já soltaram um boletim até de número de vidas salvas por aquele lockdown lá, que não é nada. Eles fazem. Aí foram lá em Serrana. Aí tem um período em Serrana, de agosto a novembro do ano passado, que tem também 100% de redução do número de mortes. Em novembro tem 0%. Sem vacina, não tinha vacinação ainda, né? E aí? Era a expectativa pela Coronavac? E os efeitos colaterais da AstraZeneca? A gente já sabe qual é a extensão? Aqueles efeitos que possivelmente, segundo inclusive a Anvisa, reconheceu com uma nota dizendo para não vacinar gestantes. A gente já sabe se aquilo que provocou um AVC provoca o quê nas outras pessoas? E a vacina que tem a técnica do RNA mensageiro criada recentemente, em pouquíssimo tempo, com pouquíssima observação e estudo dos efeitos. Isso é tudo seguro? Vocês estão achando isso tudo seguro? Então, o único ponto que eu preciso, né, observar aqui com toda a humildade é esse das vacinas, né? Nós caímos realmente na consideração das vacinas como uma questão de crença. É crença, né? Não tem estudo suficiente, não tem tempo para o desenvolvimento, para a observação. São vacinas experimentais, como já colocado. As autoridades sanitárias dizem isso, não sou eu. Na União Europeia, nos Estados Unidos e no Brasil. Né? São experimentais. O que acontece, o grau de eficácia não se sabe, não. Não se sabe, não. Não dá para afirmar, não. Vai demorar, se der, porque a partir daqui é o relato espontâneo de efeitos adversos. Nós vimos aí uma nota dramática da Anvisa tentando achar aí uma maneira
de, junto com laboratórios e médicos e tal, cercar ali os vacinados, os casos dos vacinados, para que esse relato seja feito de forma eficiente. Mas, historicamente, ele não é feito de forma suficiente, o relato espontâneo de efeitos adversos, de infecção após vacina, de óbito, etc. Então, é tudo muito triste, muito incerto, e isso que a gente precisaria estar discutindo, uma boa política de imunização e desenvolvimento de vacina, a gente não está para ficar dando palco para essa CPI aí. Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, meu compadre Zé. Boa noite. É para cá. Isso, boa tá noite, certinho, minha Augusto. querida parceira Ana Paula. Boa noite, meu irmão Guilherme. Já cumprimentei todos. Todo mundo. Chamada completa. Boa noite a você que nos acompanha. É que eu estava pensando nisso que o Guilherme falava. É verdade, nós somos cobaias, né? Cobaias das vacinas. Agora, você vai vendo que algumas funcionam mais que as outras e tal. Eu estou preocupado, porque eu falo isso com a autoridade de quem tomou a Coronavac. Eu estou preocupado com essa tendência que tem os brasileiros, e é compreensível, já vacinados pela Coronavac, de procurar se vacinar com a Pfizer. Eles estão procurando, estão fazendo turismo obrigatório nos Estados Unidos, no México ou na Costa Rica, como falamos ontem, a Ana Paula falou, e depois vão para os Estados Unidos e tomam essa vacina e se sentem mais seguros. Nós vamos precisar, como falou a doutora Mayra, nós vamos precisar de algum tempo para ver o que funciona e o que não funciona, porque a vacina foi fabricada em muito pouco tempo. Agora, eu vejo nessa CPI uma fonte de revelações interessantes. Eles querem, ao mesmo tempo eles cobram do governo o seguinte: por que não ajudou a Coronavac e por que não comprou a Pfizer? Embora, apesar de os interessados, na verdade, mostrarem sucessivos documentos provando que era inviável aquela compra. A Pfizer fez exigências descabidas, não era possível atender e tal. E o Brasil, quando eles começam a falar, os depoentes, que não falam o que pretendem que seja dito pelo Renan Calheiros e sua turma ali, eles são interrompidos o tempo todo. Eles estão dizendo que o Brasil está vacinando muito, começou a vacinar na hora. Quer dizer, não, deixamos de salvar vidas, mas como? Não dava para começar antes. Não dava para começar, está provado ali. Agora, eles estão interessados, eles são representantes da Pfizer? Falam como? São representantes da Coronavac? São lobistas? Falam como? Esse Otto Alencar, por exemplo, é o palhaço da comissão. Nenhum vai ser reeleito, hein? Vou arriscar uma previsão, aí não gosto de fazer previsão, porque jornalista erra todas. Quero ver o desempenho deles nas eleições, os que vão tentar governo, um governo estadual, e os que vão tentar a reeleição para o Senado, agora, na eleição de 2022. Esse Otto Alencar, ele faz perguntinhas, só assim: você sabe qual é a população brasileira? Você sabe que representa a população brasileira em relação à população mundial? É uma besta. Sabe? Tudo coisa de Google, coisas primárias, que é só pegar, olhar, ele vai com um monte de papelzinho ali, decora e fica bancando o bobo. Eles não deixam o depoente falar. É irritante. O nosso castrato lá, o Randolph, ele não deixa, na metade da frase ele já entra. Aliás, é uma dupla, né? Eles podem cantar juntos, de castrate. Ele e a nossa patativa de Pernambuco, lá, o Humberto Costa. Ele consegue, o Randolph, ser pior. Ele consegue piorar a voz quando ele fala junto com o Humberto Costa. Mas treinando, eu acho que eles vão ficar um pouco mais afinados. Eles estão... o Renan Calheiros, ali realmente, como diz o Guilherme, dá vontade de parar tudo, porque ele falando em estamos aqui para buscar a verdade. Falava o tempo todo: não, o senhor não está dizendo a verdade, está falseando, está contando uma mentira. Ele, Renan Calheiros, que negou
que tivesse tido, que uma empreiteira estivesse pagando as despesas da Mônica Veloso, com quem ele teve um caso extraconjugal, para ser elegante, e uma filha. Mas aí também o destino castiga, né? Ele estava numa cerimônia porque aí ele passou a aparecer em Brasília com a mulher com quem ele é casado, a Verônica, né? E aí um deputado desses puxa-sacos aí saudou o Renan e também saudou a dona Verônica, chamando-a de Dona Mônica, claro, rima, né? Então aconteceu isso aí. Todos eles vão pagar aí, enquanto enquanto participam de eleições, eles vão pagar pelo que estão fazendo. Vão pagar, eles vão conhecer o que é muito raro em política, que é a morte em vida, né? Vida política. Porque sempre se acreditou, e em outros países é quase sempre assim, que a morte política só vem com a morte física. Não é assim, não. No Brasil existe a morte política antes da morte física e eles vão conhecer essa maldição, não tenho dúvida.